Juliana tinha 34 anos, era designer freelancer, morava com o filho de 7 anos e gostava de repetir uma frase que, para ela, fazia todo sentido. Plano de saúde é coisa para quem usa médico toda hora. Eu quase nunca fico doente. E olhando de fora, parecia mesmo uma lógica impecável. Ela acordava cedo, fazia café correndo, separava a mochila do filho, respondia cliente no celular, enquanto o pão ainda estava na frigideira, organizava boleto, mercado, escola, internet, aluguel e no fim de quase todo mês, sentava na ponta do sofá, abria o aplicativo do banco e fazia a mesma conta. Se eu cortar tudo o que não é essencial, sobra um pouco. Se eu colocar mais uma mensalidade fixa, aperta. Na cabeça dela, plano de saúde entrava exatamente nessa categoria. Mais uma mensalidade fixa. E não era que ela fosse irresponsável. Muito pelo contrário. Juliana era do tipo que tentava fazer tudo certo. Guardava um pouco quando dava. Comprava remédio genérico. Evitava luxo. Levava marmita para economizar. Comparava preço de tudo. Era a pessoa que fechava 10 abas no navegador antes de tomar qualquer decisão. Mas quando o assunto era plano de saúde, sempre chegava à mesma conclusão. Não vale a pena para mim agora, porque no raciocínio dela, saúde era uma coisa simples. Ou você usava, ou você não usava. E como ela quase nunca usava, parecia estranho pagar por algo que ficava ali, parado, mês após mês, como se fosse uma assinatura sem uso. De tempos em tempos, alguém tentava alertá-la. A irmã dizia: Ju, pelo menos vê uma opção mais básica. A mãe insistia: filha, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uma amiga do trabalho que tinha feito uma cirurgia inesperada no ano anterior falou: você não paga só pela consulta, você paga pela tranquilidade de não precisar decidir tudo no susto. Juliana ouvia, fazia que sim, prometia pesquisar, abria 2 ou 3 sites, via tabela, rede, carência, coparticipação, reembolso, acomodação, regional, nacional, e em menos de 15 minutos já estava exausta. Parecia que cada plano vinha escrito em outro idioma. No fim, fechava tudo e dizia para si mesma: depois eu vejo isso com calma. Só que esse depois tinha uma característica curiosa. Nunca chegava. A rotina não deixava. Na segunda-feira, cliente cobrando entrega. Na terça, reunião online. Na quarta, o filho precisando de material da escola que ela esqueceu de comprar. Na quinta, um boleto inesperado. Na sexta, cansaço. E no sábado, quando finalmente poderia pensar na própria vida, ela só queria desligar a cabeça. A vida dela não era caótica, era só cheia. Cheia como a vida de quase todo mundo. E foi exatamente por isso que a semana em que tudo mudou começou de um jeito tão comum que, se alguém contasse antes, ninguém daria importância. Era uma terça-feira. Juliana estava terminando um trabalho para um cliente meio difícil, daqueles que pedem urgência em tudo e somem quando você responde em 5 minutos. O filho, Pedro, chegou da escola mais quieto do que o normal. Disse que estava cansado. Ela colocou a mão na testa dele, um pouco quente. Nada demais, pensou. Deu banho, fez uma sopa rápida, colocou um desenho na TV e separou um antitérmico que já tinha em casa. Febre em criança é quase um visitante conhecido. Vai e volta. Você aprende a observar sem entrar em pânico. Naquela noite, Pedro dormiu cedo. Juliana ficou trabalhando até tarde na mesa da cozinha, o notebook aberto, uma xícara de café frio esquecida do lado, e de vez em quando levantava para olhar se ele estava melhor. Na manhã seguinte, a febre tinha baixado, mas ele acordou sem fome, reclamando de dor no corpo e uma tosse seca que não estava ali no dia anterior. Ela pensou em levá-lo ao posto, mas tinha uma entrega com prazo apertado, um cliente que já estava impaciente e uma sensação interna muito comum em adultos sobrecarregados, a de que talvez desse para empurrar mais algumas horas. Porque às vezes o problema não é negligência, é excesso de coisa ao mesmo tempo. Naquela tarde, Pedro piorou. A febre voltou mais alta. Ele começou a respirar mais rápido e ficou mole, sem vontade nem de mexer no controle da TV. Foi nesse momento que Juliana sentiu o primeiro golpe de realidade. Não era mais aquela situação em que você observa com calma. Agora ela precisava decidir, e rápido. Pegou a bolsa, os documentos,
o celular, trocou a roupa do menino, chamou um carro por aplicativo e foi para um atendimento particular ali perto, porque parecia o mais rápido. No trajeto, tentando manter a voz firme, ela dizia ao filho: "Já vai passar, tá? A gente vai chegar já." Mas por dentro, alguma coisa já tinha mudado. Não era exatamente medo, era pior. Era a sensação de estar sem margem. Chegando lá, foi consulta, espera, aferição, mais espera, orientação para exame, outra fila, mais tempo, outra cobrança. O valor da consulta, que ela já tinha achado alto, virou só o começo. Vieram exames, retorno, medicação, e o que antes parecia só levar para ver, começou a ganhar camadas. Juliana não estava pensando em luxo, conforto ou conveniência. Ela estava pensando em fluxo de caixa, em limite do cartão, enquanto ainda faltava cair de um cliente, em qual boleto venceria primeiro, em como uma situação de saúde, que na véspera nem existia, tinha entrado na sala da casa dela como alguém que não pede licença. Na recepção, enquanto esperavam um resultado, viu outras famílias sentadas. Algumas pareciam tranquilas, outras com a mesma cara de quem estava tentando calcular tudo ao mesmo tempo. Tempo, dinheiro, gravidade, retorno, próximos passos. E foi ali, naquele corredor frio e mal iluminado, que Juliana pensou uma coisa que nunca tinha formulado daquele jeito. Eu achei que estava economizando, mas talvez eu só estivesse adiando um custo para o pior momento possível. Pedro foi atendido, medicado, orientado e, felizmente, o caso não era grave como ela temeu nos primeiros minutos. Mas isso não diminuiu o impacto do que aconteceu com ela por dentro, porque o problema não tinha sido apenas o gasto. Tinha sido a forma como tudo aconteceu, no susto, sem planejamento, sem clareza, sem saber o que vinha depois. Na volta para casa, já de noite, o filho dormindo encostado nela no banco do carro, Juliana olhava a rua pela janela e sentia um cansaço diferente. Não era só físico, era aquele cansaço de quem percebe que vinha simplificando demais uma decisão importante. No dia seguinte, com Pedro melhor, ela abriu o notebook para trabalhar, mas não conseguiu se concentrar. As notificações dos clientes chegaram, os e-mails também. A vida tentava voltar ao normal com a mesma pressa de sempre. Mas agora havia uma pergunta incômoda em cima da mesa. E se da próxima vez não for uma consulta e alguns exames? E se for algo que exija mais tempo, mais retorno, mais especialidade, mais custo? E se acontecer com ela e não com o filho? E se acontecer no meio de um mês ruim? E se o problema não for doença frequente, mas um evento único, inesperado, caro o suficiente para bagunçar meses inteiros? Durante anos, Juliana tinha analisado o plano de saúde como quem analisa um serviço de uso recorrente, como academia, streaming, aplicativo, internet extra, algo que se mede pela frequência de uso. Naquela semana, ela entendeu que talvez a lógica estivesse errada desde o começo. Talvez plano de saúde não fosse uma conta que se justifica quando você usa bastante. Talvez fosse uma proteção que se justifica justamente quando você não quer descobrir o preço do improviso no pior dia. E aí aconteceu a segunda parte da história, que muita gente ignora. Juliana decidiu pesquisar de verdade, mas dessa vez não procurando o mais barato, nem o mais famoso, nem o que a amiga indicou. Ela começou a procurar o que fazia sentido para a vida dela. Entendeu que existe diferença entre ter um plano qualquer e ter um plano compatível com a própria realidade. Passou a olhar rede credenciada pensando, quais hospitais e laboratórios eu de fato usaria? Olhou a abrangência pensando, isso atende bem a minha região ou só parece bom no papel? Olhou coparticipação pensando, isso combina com o meu perfil ou vai me dar susto quando eu mais precisar? Olhou carência pensando, estou decidindo só pelo preço de hoje ou pela proteção que isso vai me dar amanhã? E principalmente, fez uma pergunta que antes nunca fazia. Quanto custa ficar descoberta quando algo foge do simples? Foi aí que Juliana percebeu outro erro comum. Muita gente acha que a decisão é entre pagar plano ou não pagar nada, mas na prática, quase nunca é isso. Na prática, a escolha costuma ser entre pagar de forma planejada ou pagar de forma bagunçada, emocional e fora de hora. Uma semana depois,
a vida voltou ao eixo. Pedro estava bem, os trabalhos foram entregues, as contas continuaram chegando, o café seguiu sendo tomado correndo. Mas Juliana já não era a mesma em um ponto muito específico. Ela não via mais saúde como item secundário da planilha. Agora via como proteção da rotina, proteção do trabalho, proteção da renda, proteção da capacidade de seguir funcionando quando a vida, inevitavelmente, saísse um pouco do roteiro. E talvez esse seja o ponto que mais confunde as pessoas. Muita gente adia essa decisão porque pensa, quando eu tiver mais dinheiro, eu vejo isso. Só que muitas vezes não é uma decisão que fica mais fácil depois. Ela só fica mais urgente. Juliana não virou uma pessoa paranoica. Não passou a achar que tudo é motivo para correr. Não começou a defender o plano mais caro para todo mundo. Ela só amadureceu a forma de enxergar o risco. Entendeu que não se trata de usar o tempo todo, nem de compensar na ponta do lápis, nem de ganhar alguma coisa, nem de acertar uma aposta. Trata-se de não deixar uma situação de saúde simples virar um problema financeiro, emocional e logístico muito maior por falta de preparo. No fim das contas, a maior mudança não foi no bolso dela, foi na consciência, porque antes, quando alguém falava de plano de saúde, Juliana escutava mensalidade. Agora ela escutava previsibilidade. Antes, ela pensava em gasto. Agora pensava em proteção. Antes ela perguntava, será que vale a pena pagar? Agora a pergunta era outra. Será que vale a pena correr esse risco desse jeito? E essa diferença parece pequena, mas muda tudo, porque tem decisão que a gente não toma pelo que espera usar. Toma pelo que não pode se dar ao luxo de enfrentar despreparado. Então, se você também vive dizendo, depois eu vejo isso com calma, talvez valha uma reflexão honesta. Será que você está realmente economizando? Ou só está deixando para lidar com esse assunto no dia em que a escolha vai ser feita no susto?